Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma videoaula da nossa playlist de matemática para concursos. E o enunciado diz o seguinte: numa caixa há 4.100 bolinhas de borracha. Retiram-se 2 bolinhas da primeira vez, 4 bolinhas na segunda vez, 8 bolinhas na terceira e assim sucessivamente. Após 11 retiradas, o número de bolinhas restantes na caixa será. Então tá aqui as alternativas, né? O conhecimento exigido pela questão aí é progressão geométrica. E a primeira dica é a seguinte: tanto em progressão geométrica quanto em progressão aritmética, a gente precisa sempre definir a ordem dos termos, né? Então vamos tirar essas informações do enunciado. Olha só, na primeira vez aqui foram retiradas 2 bolinhas, né? Então eu vou chamar de A1, né? Essa retirada de 2 bolinhas. Da segunda vez foram retiradas 4 bolinhas, né? Então na nossa segunda ação aqui, que vai ser o nosso A2, foram retiradas 4 bolinhas, né? Na nossa terceira foram retiradas 8 bolinhas. Isso sucessivamente, né? Até o A11, né? E aqui já dá para a gente perceber que a gente tem uma progressão geométrica finita, né? Porque ele quer saber do 1 até o 11 aqui quanto foi tirado. E aí é assim, né? Se a gente descobrir a soma de todos esses termos, a gente subtrai do valor inicial lá, né? E a gente descobre a quantidade de bolinha que restou na caixa. E aí, se a gente analisar essa progressão aqui, a gente percebe que a razão dela vai ser 2, né? Porque olha só, 2 multiplicado por 2 dá 4, multiplicado por 2 dá 8, né? E outra coisa interessante para a gente analisar é a seguinte, olha só. Se a gente pegar o primeiro termo, que é 2, e colocar um expoente 2 nele, o resultado vai ser o segundo termo. Se a gente colocar o expoente 3, o resultado vai ser o terceiro termo. Se a gente colocar 4, o quarto termo, e assim por diante, né? Ou seja, se a gente colocar o expoente 11 no primeiro termo, a gente vai ter a 11ª posição desse termo, né? Olha só, isso tudo daria muito trabalho, né? A gente descobrir todos os valores e depois somar, né? Como a gente tem uma progressão geométrica finita, a gente pode usar a fórmula que soma todos os termos, né? Seria Sn igual a A1 multiplicado pela razão elevado a n, né? Isso subtraído por 1. Tudo isso dividido pela razão menos 1. Só substituindo os valores na nossa fórmula, a gente tem que o Sn vai ser igual a 1, né, que a gente tem o valor que é 2, isso multiplicado pelo Q, que é a razão, né, a razão é 2, elevado a 11, né, que é o nosso último termo ali. Isso menos 1, dividido pela nossa razão novamente aqui, que é 2, menos 1. E aí, nesse momento, a gente pode estar resolvendo apenas a potência de 2 elevado a 11, né? Vou colocar do lado aqui. Olha só, tem uma propriedade de potência que diz que 2 elevado a 11 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 multiplicado por 2 elevado a 6, né? Mantém-se a base e somos expoentes, né? Então, olha só, 2 elevado a 5 dá 32 e 2 elevado a 6 dá 64, né? Só resolvendo essa multiplicação, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, né? Isso tem que ser somado com 6 vezes 2, que dá 12, né? 6 vezes 3 é 18, com 1 que subiu, 19. Aqui dá 8, 2 mais 2 dá 4, 9 mais 1 dá 10, né? 0 vai 1, 2. 2048, né? Então, olha só, lembra que 2 elevado a 11, né, seria o nosso último termo lá, né? O nosso A11, equivale a 2048. Só que o que a gente precisa é da soma de todos os termos. Então, olha só dando continuidade na nossa fórmula aqui, o Sn vai ser igual a 2, que multiplica os 2048, né, que é 2 elevado a 11, subtraído por 1. Tudo isso dividido por 2 menos 1, que dá 1, né? E agora, nesse momento, a gente tem que o nosso Sn é igual a 2 multiplicado por 2047. Ou seja, a soma de todos os termos aqui vai dar 4094. Então isso daqui é a quantidade de bolinhas que foram retiradas, né, da caixa. Mas o que ele quer saber é o número de bolinhas que restaram, né? Então nós tínhamos 4.100, foram retiradas 4.094, né? Restaram apenas 6. A alternativa correta aí é a alternativa B. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários.